Como preparar sua família para o arrebatamento? Como podemos fazer para que nossa casa esteja preparada para que quando Jesus voltar, quando o toque da trombeta soar, nós estejamos preparados e tenhamos a alegria de contemplar não somente a nossa vida, mas nossos cônjuges, nossos filhos, nossa família toda, subir para morar com Jesus e conviver com Ele por toda a eternidade. Bom, eu vou te dar aqui alguns passos que vão te ajudar, você que está me assistindo neste momento e você sente no seu coração um desejo de estar preparado para a volta de Jesus, um desejo de ver toda a tua casa sendo abençoada. Segundo a palavra de Deus, eu vou te dar alguns passos que vão te ajudar. E eu vou usar como base aqui o Salmos 127, que é o Salmo da família. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Passos para preparar a nossa casa para o arrebatamento. Número 1, se queremos que a nossa casa, e quando a Bíblia fala de casa, não está falando apenas de 4 paredes, ambiente de tijolos, mas está falando sobretudo de família. Se queremos que a nossa casa esteja preparada para subir no arrebatamento, precisamos fazer a primeira coisa, que é convidar Deus para edificar a nossa casa. Em Salmos está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O próprio Senhor Jesus fala que aquele que escuta a sua palavra e pratica será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os vendavais, as chuvas, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Trazer Deus para a nossa casa é termos uma família edificada com base firme. E o próprio Jesus deixa claro do quanto ele mesmo quer entrar na nossa casa, para edificar a nossa casa. Apocalipse 3:20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o primeiro passo que devemos dar se queremos estar com a nossa casa preparada para o arrebatamento é convidar o Senhor, trazer o Senhor para dentro da nossa casa. E aí, eu nem preciso estar explicando muito como fazer isso, você no fundo sabe o que fazer para que Deus entre na sua casa. Você sabe que estilo de vida assumir de maneira que venha expelir Deus, expulsar Deus da sua vida. E você sabe também o que fazer, que estilo de vida assumir para atrair a presença de Deus para a sua casa. Número 2, se nós queremos estar com a nossa casa preparada para o arrebatamento, nós precisamos não somente chamar o Senhor para a nossa casa, mas confiar no Senhor. E com isso, não vivermos por aí tomando atitudes conforme nós achamos que é o certo e vivermos nessa loucura de tentar edificar a nossa própria casa. A Bíblia diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus, quando ele entra na nossa casa, ele mesmo cuida de nós. Que não vai ser a preocupação com a vida, a preocupação com o que comer, com o que vestir, a preocupação com as coisas dessa terra que vão nos garantir uma casa edificada, que vão nos garantir dignidade. Nós devemos sim trabalhar, devemos buscar nossa dignidade, mas com equilíbrio. Quando você vive buscando sustento, buscando coisas, buscando mais trabalho, mais renda, mais coisa para sua casa e faz com que isso seja um fim em si mesmo, então você está se perdendo no meio do caminho. Nós devemos sim ter nossas responsabilidades, mas acreditar que quando confiamos no Senhor, até quando estamos dormindo, Ele trabalha em nosso favor. Por isso que o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 21, do 34 em diante. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida e venha sobre vós improviso aquele dia. Então, os cuidados da vida, a loucura, sabe, por medo de amanhã não ter o que comer, de amanhã não ter o que vestir, termina que a gente se envolva tanto nas coisas dessa vida e se esqueça do Senhor. E o Senhor Jesus falou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite,
trabalha todos os dias até o domingo, aquele dia que deveria tirar para descansar com a família e sair para um ambiente, buscar a Deus na igreja, até o domingo compromete. Uma loucura, quando na verdade não é o acúmulo de trabalho que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, mas a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus é quem nos enriquece e não acrescenta dores. Número 3, se queremos ter a nossa casa edificada e preparada para o arrebatamento, devemos ser mordomos dos nossos filhos. A Bíblia diz assim, ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que isso quer dizer? Que os filhos que Deus nos dá, é o próprio Deus que nos dá, são herança do Senhor. E nós devemos criar os nossos filhos não para nós, mas para Deus. Se são herança do Senhor, se pertencem ao Senhor, nós devemos cuidar como quem vai prestar conta para o Senhor. E a Bíblia ensina, a Bíblia nos dá um caminho de como nós devemos criar os nossos filhos de maneira que agrade a Deus. Em Provérbios 22:6 vai dizer, ensina teu filho no caminho em que ele deve andar e quando ele ficar velho não vai se desviar. E Deus nos instrui qual é o caminho que devemos ensinar aos nossos filhos, o caminho do Senhor. Os seus filhos, você que é pai, você que é mãe e tem filhos, é importante que você leve seus filhos para o ambiente do reino de Deus, para que eles possam aprender a doutrina do Senhor, para que eles possam aprender a palavra de Deus. E quando eles crescerem, ainda que de repente venham cambalear, venham tomar algumas decisões erradas, mas pelo fato da semente da palavra, do ensinamento de Deus, estar no coração dos seus filhos, eles vão encontrar o caminho, eles não vão se desviar da verdadeira palavra de Deus. Agora, tem pai que ensina o filho fumar, tem pai que ensina o filho beber, tem pai que apresenta pornografia para os filhos, com o pretexto de que o filho tem que ser macho, que o filho tem que conhecer logo as coisas e não sabe o mal que está fazendo para o seu filho. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos, porque nós devemos ser mordomos na criação dos nossos filhos. Não estamos criando nossos filhos para nós mesmos, mas para o Senhor. E Ele vai pedir conta disso. Então, instrua teu filho no caminho do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei muito da Bíblia. Leva ele para a igreja. Haverá um pastor, haverá alguém que vai ensinar da palavra e os seus filhos vão crescer nos caminhos do Senhor. Existe uma profecia para os últimos tempos. E a profecia diz que o Espírito Santo viria para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É tempo de você, pai, ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Em quarto lugar, se queremos estar com a nossa casa preparada para o arrebatamento, precisamos ser fiéis ao nosso Deus. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 6, que o Senhor busca, os olhos do Senhor estão buscando os fiéis da terra. O Senhor está procurando homens fiéis, mulheres fiéis, famílias fiéis, para que estejam com Ele. Preste bem atenção. Josué, em relação a isso, ele diz, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele discursa para uma grande multidão do povo de Israel e ele diz, se vocês querem servir aos outros deuses que vossos pais serviram no deserto, fiquem à vontade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está declarando fidelidade a Deus. Ele está dizendo com outras palavras, não importa o que aconteça, eu não abrirei mão, eu não vou abrir mão do meu Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 16 de Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E crer para o judeu é ser fiel. Uma das características do fruto do Espírito é fidelidade. A fidelidade. Jesus fala, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Então o Senhor busca os fiéis. Se queremos estar prontos para subir no arrebatamento, juntamente com nossa família, precisamos ser fiéis a Deus e levar a nossa casa a praticar fidelidade ao nosso Deus. Não abrir mão de Deus para se prostrar diante de nenhum tipo de fonte de paz. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fidelidade a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo termina
um dos últimos discursos dele para o seu discípulo Timóteo é dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da vida e da justiça está esperando por mim, não somente por mim, mas por todos quantos amarem a sua vinda. Então a fidelidade a Deus vai nos levar a irmos até o fim e não negar a fé. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, assuma fé em Cristo Jesus e não abra mão dele nunca mais. E quando ele vier, ele vai levar você, e por causa do teu exemplo, tua família também vai se converter, tua família vai estar pronta e fiel diante do Senhor, e tua família inteira vai estar pronta para subir no arrebatamento.